Olá! Quando a entrevista é boa e dá muita audiência, nós trazemos o entrevistado de novo para auxiliar você. Isso é Papo D'Oro. Thomas Olá, Lemes Mário Sacchetti. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. A sua entrevista anterior foi excepcional e o assunto depressão foi muito contundente. E as pessoas comentaram, e isso é muito importante. É ótimo. Quando a gente atende a mente, né, a gente mexe com as pessoas, não é? Você virou psicólogo por quê? Gosto muito de histórias, de escutar histórias das pessoas, gosto muito de escutar sobre a vida delas, acho que é algo que sempre me chamou a atenção desde criança. Então, já no final do ensino fundamental, eu escutei essa profissão, psicologia, que me chamou muito a atenção. Aí a gente tenta se inteirar, eu estou falando de uma época muito antes da rede de computadores da internet, uma época que nem se imaginava algo chamado Google. Então, para você buscar o que era isso, dava bem mais trabalho e às vezes era até mais instigante e, né, uma certa dificuldade a gente ia tomando conta de entender o que era esse assunto. E aí no colegial fui firme, pensando, ainda terminei o colegial, ainda depois de uns 2 anos que eu fui mesmo fazer que eu consegui entrar na faculdade e começar a fazê-la. Em 95, então, iniciei em Itatiba, porque o curso de psicologia, a graduação, não tinha ainda aqui em Bragança. Ela chegou aqui há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, que veio para Bragança. Me formei em junho de 2000. Ano que vem vai completar 23 anos de formado. Ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas e ainda não enjoei de escutar as pessoas. Adoro escutar as histórias. Profissional comprometido é isso. É isso, né? Nesses seus 23 anos de profissão, qual a síndrome, qual o problema mais frequente? Possivelmente aí tá claro que os quadros de transtorno de humor, né? A depressão, aí no ranking, né, aparece como uma das primeiras. Nós temos quadros de depressões crônicas, só que não tão avassaladoras, que são os quadros de distimia. Sim. Né, que são muito importantes, pessoas com humor distímico, que muitas vezes não tem um prejuízo tão grande das suas atividades de vida diária. O distímico é o mal-humorado? Ele tem essa característica do mal-humorado, daquela falta de energia, né? Só que o risco do distímico é, dependendo dos acontecimentos da sua vida, das dinâmicas que ele tem que lidar, o humor pode rebaixar ainda mais. E aí, sim, o prejuízo já fica maior rapidamente, né? Ele tem uma fragilidade muito grande no seu humor, né? E temos transtornos de humor, de um comprometimento, né? De um prejuízo na vida do ser humano enorme, né? Que é, por exemplo, os transtornos afetivos, o transtorno afetivo bipolar, né? O tipo 1, o tipo 2. Que as pessoas até falam, esse cara, essa pessoa é bipolar, né? Referindo o humor oscilante, sim, da pessoa. Mas transtorno bipolar, ter o humor bipolar, não é só ter o seu humor oscilante. Uma hora tá meio de mau humor, outra hora dá risada, né? De manhã tá meio que comum o humor, chega de tarde tá xingando todo mundo. Isso, né? Tem os ciclotímicos, tem os hipomaníacos, né? Então hoje em dia tem uma diferenciação maior. Ao ponto até, me permita também falar sobre isso, que da mesma forma, né, que os diagnósticos, por exemplo, de autismo dos últimos 10 anos passou para transtorno do espectro autista.
porque se entendeu que tem um espectro dentro desse transtorno. Não é um tipo de autista que existe só. Sim. Existe, né, tentar que ter o síndrome de Asperger, até aquele autista, síndrome de Asperger, que às vezes são pessoas até com altas habilidades, Sim, né? E até aquele autista que não fala, que tem um comprometimento bem grande da fala, tudo da relação social bem empobrecida mesmo, né? Da mesma forma, está caminhando os outros diagnósticos. Depressão pode caminhar isso, né? Ou seja, não ter mais um diagnóstico tem esses critérios, fechou o diagnóstico. Não tem, não, era para ter 3 pelo menos desses 5 critérios. Não tem 3? Então não tem. Tem ou não tem? Né? A gente está caminhando para diagnósticos dimensionais. Sim. Né? Em que tem um espectro. Eu acho que a depressão vai uma hora entrar nesse tipo de característica de ter um espectro depressivo. Sim. A pessoa tem um espectro depressivo. Ou é uma depressão muito grave, ou está dentro de um humor mais sensível, mais frágil. Então, a gente possivelmente vai ver isso no futuro. Assim como outras doenças. As pessoas bipolares, e que é um assunto muito interessante, eu observo que se ela não tem esse espectro ou essa síndrome bipolar, as pessoas usam isso para se dar bem na vida, né? Existe o famoso ganho secundário, né? O ganho secundário. Então, por isso o treino, o conhecimento, né? O profissional tem um background aí sempre atualizado para não entrar nessa cilada. Porque até um profissional pode, né, ficar ali conduído com a situação de algum manipulador, né, que está simulando. Então tem manipuladores, isso é uma realidade, né? Que fala, eu sou bipolar, então numa hora te trata bem, na outra vai esculachar você, mas está fazendo isso por modo de vida, não é isso? Aí a gente pode pensar que a gente está entrando no campo de algo que também é super complicado, chega a ser quase, né, enigmático, que são os transtornos de personalidade, né? Sim, aí vai para um transtorno de personalidade. Aí os transtornos de personalidade tem uma gama assim, de uma sintomatologia que, né, é extremamente complexo. E então, pode acontecer a isso. psicologia e a psiquiatria, ela está ferrada, né? Porque é tanta síndrome, tanto problema, que se ela não for profissional e competente, ela tem dificuldades até para ela identificar, não é isso? Sim, e é multifatorial, né? Sim. Os porquês. Por que a pessoa desenvolveu uma depressão? Por que desenvolveu uma síndrome do pânico? É multifatorial, né? Os mecanismos, tanto neuroquímicos como comportamentais, estão sendo cada vez mais esclarecidos, mas a gente ainda não conseguiu definir tudo, como por exemplo um infectologista que entende todo um processo infeccioso, né? Ou mesmo um clínico geral que detecta a inflamação na garganta. É uma bactéria, então dá o antibiótico, toma 7 dias. Resolve. Causa e efeito. Nas ciências psi, não é bem assim. Não é uma linha reta entre causa e efeito. E é tão prejudicial quanto uma doença física. E às vezes pior. E às vezes pior, né? Como eu já falei na entrevista anterior, até por vezes ela aleja, né, na questão comportamental o indivíduo. Ela ataca a pessoa e produz um prejuízo do comportamento e do pensamento, né, que é algo de uma subjetividade, de um aspecto abstrato. E aí isso por si só é muito angustiante, né, porque não é um braço que está faltando, não é um olho, ou mesmo não é um rim, um fígado, um pâncreas que não está funcionando direito, né, e você tem alguma substância, uma droga, para tentar fazer uma ativação, fazer uma melhora na questão sistêmica, metabólica do organismo, né? Não é só isso. Eu tenho como me identificar, ou identificar alguém, eu como leigo, identificar alguém
que está entrando em depressão? Acho que coisas importantes, né? Primeiro, que esse quadro se mantenha por algumas semanas, né? Porque isso é uma coisa importantíssima, né? A pessoa fica deprimido domingo, depois da hora do Fantástico. Fica por causa da segunda-feira, né, que vai trabalhar. E melhora a sexta-feira depois das 6, 7 horas da noite? É. Então isso chama atenção, né? A pessoa tem uma melhora dependendo de uma época do ano, né? Chega ao final do ano, vai tirar umas férias, vai receber suas bonificações no final do ano, vai... Não sei, né? Ou alguma outra situação que, né, ela fica melhor. Então, você sofre de uma estafa, de um estresse, né, de uma sobrecarga de alguma coisa, né, que você não está sabendo lidar. Então, você sai daquele estímulo ruim, aversivo, você fica melhor. Porque quem está com depressão, mesmo que esteja... Você pode estar num paraíso, né? Você está deprimido, depressão mesmo, né? Eu levo você num parque aquático, num dia quente. Falo, divirta-se. Você vai olhar para aquilo tudo e vai falar, nossa, me leva embora para casa, que eu quero cobrir a cabeça com o travesseiro, não quero ver ninguém. A pessoa não tem prazer com coisas que normalmente então, deixaria as outras pessoas... O maior indicativo é não observar prazer. Não conseguir ter prazer. Nas coisas que já teve prazer. Principalmente nisso. Né? Coisas que a pessoa gostava, aquele programa de televisão, aquela música que ela gostava, aquele show que ele gostava de ir, aquela oportunidade que ela tem de passear em um determinado lugar, ela adorava, né, aquilo. E semanas e semanas e um mês e um período, né, que não é de uma semana só passa e continua com esse mesmo quadro. Não tenho vontade, não tenho vontade. Até prejuízos, né, profissionais, financeiros vão acontecendo e a pessoa fala, viu, vou deixar a vaca ir pro brejo. A pessoa não consegue se movimentar para isso. A depressão leva ao suicídio. E isso é uma coisa difícil de identificar. Nós, leigos, eu como leigo, existe alguma forma de você identificar sendo leigo? Fica uma dificuldade já maior a pessoa, né, não ter um preparo, porque mesmo profissionais, né, você escuta histórias de profissionais que não conseguiram detectar a tempo, né, para poder ajudar a pessoa. Até mesmo porque há histórias de pessoas que, né, e isso é uma coisa muito importante, existe um perigo, o perigo fica mais eminente quando a pessoa depressiva dá uma melhoradinha. Isso é uma coisa que chama muito a atenção nos quadros. Quando ela está muito no fundo do poço e ela dá aquele upzinho, aquela melhorada, aquela, né, que você fala, opa, parece que está melhorando. Muitas vezes é aí que é o perigo. Então é difícil a detecção, inclusive por profissionais. Inclusive por profissionais, né? É a vinculação, né? É a vinculação com o paciente, com o seu cliente, com a pessoa que está ali acompanhando com você, ter esse vínculo, né, legítimo, genuíno, né, de relação terapêutica, para tentar identificar qualquer sinal, né? O envolvimento com a família da pessoa, né? Muito importante. Às vezes você tem até essa dificuldade porque a própria família às vezes tem preconceito, né? Aí vai lá, trata lá com o psicólogo, com o psiquiatra, eu não quero saber disso, eu não aguento mais esse seu mau humor, né? Entendo. Então às vezes até uma dificuldade com a vinculação com a família, que é importantíssimo. Mas vamos considerar então que a depressão é uma doença mental. A depressão é uma doença da mente e do comportamento, sem dúvida nenhuma, não é só neuroquímica. E olhando para aquela câmera, diga o que a pessoa precisa fazer e procurar quando detecta isso. Familiares, né, das pessoas ou a própria pessoa, se ela conseguir, porque como no caso a gente está falando aqui da depressão, a perda da vontade, a perda do interesse, a falta de esperança no futuro. Então é muito difícil esse indivíduo se levantar e falar, deixa eu procurar ajuda, né?
Então, família, familiares, pessoas envolvidas, né? Eu acho que hoje a medicina do trabalho está ficando mais atenta com isso, né? Dos seus colaboradores, né? Ir lá, né? E falar, não, você vai precisar de ajuda, né? E tal. Embora exista muito preconceito, então vencer o preconceito, vencer o autopreconceito, né? Essa sociedade muito competitiva, muito consumista, muito produtivista. Alguém fala que está triste, alguém fala que não aguenta mais, alguém fala que está tudo muito chato. Muitas vezes isso fica associado a pessoa ao fracasso, à derrota. Então não pode ser assim, então tem vergonha de ser assim. Vença essa vergonha, vença esse preconceito, procure ajuda profissional, seja na sua unidade de saúde, pelo SUS, procure. Eu sei que é difícil, eu sei que né, tem uma demanda enorme muitas vezes para profissionais como psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais atenderem, mas tem melhorado a rede, né, de atenção psicossocial na cidade, como em outras cidades, né? Procure ajuda se você tem condições dentro do seu convênio, de um certo poder aquisitivo, vá então, né, no seu pronto-socorro, vá atrás, né, desse profissional. E como toda doença, se você deixar ela cronificar, vai ficando cada vez mais difícil. Depressão não é diferente. Tá vendo? Papo d'Oro. Você merece mais café, porque você gostou do café. Adorei. Então, tá aqui mais um café para você. Obrigado por essa segunda entrevista, muito esclarecedora. Eu garanto que quem está aqui cuidando da parte técnica já está pensando até em procurar você, com certeza. Agradeço. É isso, Papo d'Oro é conhecimento. Se você tiver depressivo, cuide-se, proteja-se e assista o Papo d'Oro. Até o próximo programa.